Para tudo o que nós vamos fazer, tem critérios. Nós temos critérios para toda escolha que a gente vai fazer. Por exemplo, você que quer se casar, não vai se casar com a primeira pessoa que se interessar em se casar com você. Então você, antes de se casar, você tem um critério. Eu vou me casar com alguém que haja assim, 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 que trate a família assim, assim. Você tem um critério com a pessoa que você quer se casar. Se aquela pessoa não estiver dentro do critério, você não deve se casar com ela. Então, tudo há um critério, tudo. Tem um protocolo, tem uma exigência, tem a maneira como você vai fazer, né? Mas é para tudo mesmo que você imaginar. Inclusive para escolher candidatos a quem nós vamos votar. Tem que ter critérios. Nós não podemos simplesmente votar em qualquer pessoa. Porque achamos a pessoa bonita, né? Então o Brasil já teve a oportunidade de, uma época aí atrás, votar em alguém porque a pessoa era bonitona, um galanzão e bonitão, e as mulheres, né, vamos votar nele porque vai ser bom demais. Então, a mulherzona lá bonita e tá aí o cara, não, o critério para votar é a beleza. Então não é assim que se escolhe. Tudo tem um critério e nós precisamos ter cuidado em relação a isso. Agora, meus amados irmãos, me permitam fazer, não um desabafo, mas eu quero ponderar aqui algumas coisas nesse período eleitoral. Nesse período eleitoral, é um período muito complicado para os pastores sérios, para os pastores sinceros, os pastores que agem com seriedade. Sobretudo, irmãos, nesse ano. Por quê? Porque muitas pessoas ficam cobrando de nós posição. Até alguns irmãos da própria igreja ficam cobrando da gente posição. Quer que a gente se posicione. Quer que a gente dê uma posição político-partidária. E essa pressão, ela aumenta porque alguns figurões da mídia gospel e secular, eles vão às redes sociais declarar apoio. Eles vão lá e dão seus posicionamentos, apresentam seus candidatos e ponto final. Aí, alguns irmãos querem que todos os pastores também estejam colocando a sua posição, porque a política está polarizada. Aí eles querem, não, tem que dar o posicionamento, etc, etc. E aí tem que dizer se é de esquerda, se é de direita, e tem que dar um posicionamento. Aí os caras lá de cima da mídia vão lá e dizem tudo o que querem dizer. Aí nós, pastores aqui do baixo clero, nós pastores do final de rama, aqui embaixo, nós ficamos como quem acuados. Né? Por quê? Porque nós somos tidos, às vezes, como covardes. Não, o pastor é covarde, o pastor é medroso, o pastor é neutro, porque não manifesta no púlpito para quem ele vai votar, o pastor não dá nenhum posicionamento sobre A ou B ou C. Só que alguns irmãos se esquecem que estes que vão para as mídias darem os seus posicionamentos, eles não são apenas pastores. Não, eles não são simplesmente pastores. Eles são mais do que isso. Eles são donos das suas igrejas. Eles são chefes das suas igrejas. Eles são senhores absolutos das suas igrejas. Eles não têm nenhuma preocupação em entrar em um embate político ferrenho, porque eles não têm ninguém para prestar contas, não. Afinal de contas, as igrejas são deles. Eles são literalmente donos. Aí eles não têm problema em declarar nada, não. Por exemplo, o Ed Macedo é o dono da Universal. O Silas Malafaia é o dono da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.
Valdomiro Santiago é o dono da Mundial. Cláudio Duarte é o dono da Igreja Ministério Projeto Recomeçar. Embora eu não quero colocar o Cláudio Duarte nessa galera aqui. Eu tenho um conceito legal a respeito dele, mas ele é o dono, o fundador da Igreja Ministério Projeto Recomeçar. Eles são donos. R.R. Soares é o dono da Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí surgem nas mídias outros figurões, sim, figurões que têm poder midiático forte. Aí, é tipo o Caio Fábio, há mau exemplo no Caio Fábio. Ele é do chamado cristão sem filiação. E muitos crentes estão surfando na onda do Caio Fábio. Não, eu sou cristão, mas eu não pertenço à igreja evangélica nenhuma. Mas eu sou cristão. Aí tem muitos crentes hoje que estão surfando na onda Caio Fábio. E alguns que ainda não são desfiliados às igrejas estão projetando. Tem gente nas nossas igrejas só esperando acontecer uma coisinha para deixar de ser membro de uma igreja local e ser um cristão sem filiação denominacional. Porque isso é lindo demais. Está fazendo o maior sucesso no Brasil. E, sem sombras de dúvidas, o maior incentivador dessa ramificação é o senhor Caio Fábio. Aí, esse e outros vão lá, engomadinhos, vão lá para as redes sociais, vão lá para a televisão, dão o posicionamento políticos dele, porque eles não prestam contas para a igreja nenhuma. Só que aí, existe nós, pastores, que pastoreamos uma igreja local. Que nós não podemos transformar o púlpito da igreja local em uma tribuna de discurso político. Nós não podemos transformar a igreja num curral eleitoral. Por quê? Porque na igreja local congrega pessoas que votam em quem quiser votar. Nós sabemos que existem algumas denominações que promovem candidatos. Sim, a gente sabe que tem. Tem denominação que tem o seu próprio candidato. E eles promovem isto. Mas nós batistas, nós somos diferentes. Nós não lançamos candidatura de ninguém, não. Nós não promovemos a candidatura de ninguém, não. Por quê? Porque nós trabalhamos com pessoas que votam em quem quiser votar. Nós somos apartidários. Então a gente não faz um discurso político para isso. A nossa denominação, a cúpula da nossa denominação, que é a Convenção Batista Brasileira, ela nunca escolheu um candidato, ela nunca lançou um candidato para nada. Porque não é o papel da nossa denominação lançar candidato. Embora cada pastor individualmente tenha a sua preferência. Se eu pudesse, eu adesivaria o carro que eu amo, para que todo mundo saiba em quem eu voto. Se eu pudesse, eu faria isso. Mas eu sou representante não é só de um povo que tem um partido. Eu sou representante de um povo que vota em vários partidos. Então, o pastor não é aquele que vai... A principal função do pastor é apaziguar os ânimos e não criar confusão. Imaginou? Né? O pastor está na igreja, é para ele apaziguar a situação e não para ele criar situações conflituosas sobre nada, especialmente sobre política, né? Sobre política partidária. Então, meus amados irmãos, aí nós, pastores do baixo clero, ficamos aqui como que acuados, né? Aí a gente fica numa sinuca de bico, porque é covarde, é omisso, não quer se pronunciar. Todos os pastores aí falando, se pronunciando, menos os pastores da nossa denominação não se pronuncia. Para vocês terem ideia, recentemente, um pastor chamado Sérgio Duzilek, que era presidente da Convenção Batista Carioca, ele precisou deixar o cargo, porque ele foi para uma manifestação política declarar apoio a um candidato de esquerda. Se ele tivesse declarado apoio a um candidato de direita, ele teria que ter saído da convenção do mesmo jeito. Por quê? Porque enquanto presidente de uma convenção, ele não pode falar por toda a convenção.
Eu estou presidente da Associação de Igrejas Batistas do Centro-Sul do estado do Piauí. Eu não posso falar por todos os membros das igrejas batistas do Centro-Sul do estado do Piauí, embora eu esteja como presidente. Eu estou como pastor presidente da primeira igreja batista em Oeiras. Eu não posso dizer a igreja toda vai votar em fulano de tal, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, não posso. Porque cada um faz a sua escolha. Então, meus queridos, nós precisamos ter critérios para escolhermos os nossos candidatos. O pastor, ele deve anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, apontar o Evangelho de Jesus Cristo, embora tendo as suas convicções pessoais, mas acreditando que é o Espírito Santo quem ilumina a mente do crente em quem ele deve votar. Tendo dito isto, eu chamo a sua atenção para o sistema de governo dos hebreus. Escute, o sistema de governo dos hebreus. O sistema de governo dos hebreus era teocracia. Você já sabe, Deus, cracia, democracia. Então, eles entendiam que Deus era o seu governante, e somente o seu governante. Não tinha outro além de Deus para governar o povo. As instruções, como o povo deveria viver, vinha dos 10 mandamentos dados por Deus através de Moisés, das leis que foram criadas lá para o povo hebreu viver. Então, nos 10 mandamentos e em todas as leis, tinha como o povo deveria se comportar perante Deus, perante a comunidade e perante tudo. Lá estava tudo claro, né? Como deveria ser o comportamento. Então, o povo de Deus tinha as leis de Deus para seguir, porque o governo era teocracia. Mas agora escute, preste atenção nessa história, é bíblica. Ouça bem, abra bem os teus ouvidos. Quando Samuel, que era o profeta juiz de Deus sobre Israel, quando ele ficou velho, ele nomeou 2 dos seus filhos para serem juízes em Israel. E é interessante que isso causou alguns problemas para Samuel e para a nação de Israel. O primogênito, o filho primeiro de Samuel, se chamava Joel. E o segundo filho chamava-se Abias. Esses 2 rapazes, eles foram nomeados juízes sobre Israel numa cidade chamada Betseba. E quando esses rapazes estavam julgando em Betseba, muitos problemas ocorreram com os filhos de Samuel. Aí, qual foi a constatação? Estes rapazes não estão fazendo conforme a orientação do seu pai Samuel. Eles estão fazendo o contrário. E aí eles se entregaram a 3 coisas, os filhos de Samuel. Preste atenção ao que eles se entregaram, conforme o texto bíblico. Eles se entregaram à avareza, eles se entregaram ao suborno e eles perverteram o direito. Eles tiravam o direito de quem tinha direito e davam para quem não tinha o direito. Então, escute bem, atente. Eles se entregaram à avareza, se entregaram ao suborno e eles perverteram o direito. Os filhos de Samuel sendo juízes na cidade de Betseba. Aí o que aconteceu? Os líderes de Israel chamaram Samuel para uma conversa em uma cidade chamada Ramá. Quando o Samuel chegou em Ramá, os líderes de Israel se queixaram: olha, Samuel, os seus filhos estão praticando injustiças na nossa região e nós não queremos mais eles como juízes sobre nós. Olha só o que eles pediram, preste atenção para você entender. Olha o que o povo de Israel pediu, os líderes pediram: Samuel,
constitui sobre nós um rei, porque nós queremos ser igual às outras nações. Todas as outras nações têm um rei, menos nós. Então nós queremos um rei, Samuel. O Samuel ficou triste, ele ficou muito chateado e ele ficou realmente decepcionado, o Samuel. O que o Samuel fez? O Samuel orou. Ele buscou a Deus, ele orou para Deus e contou tudo. Senhor, esse povo está assim, 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 assado, e agora eles querem um rei, Senhor. Aí, sabe o que Deus disse a Samuel? Deus disse a Samuel assim: atende a voz do povo. Vou repetir a frase que Deus disse: atende a voz do povo. Aí Deus diz mais: porque esse povo está me rejeitando desde que eu tirei ele do Egito. Eles estão rejeitando, não é você não, Samuel. Eles estão rejeitando é a mim, e isso é desde sempre. Desde que eu os tirei da terra do Egito, eles estão se inflamando com os deuses das outras nações. Eles estão querendo ser iguais às outras nações. Então, deixe que eles tenham o direito de escolher o seu rei. Então, dê um rei para eles. Samuel foi e relatou ao povo todas as palavras de Deus. Mas aí, escute, irmãos, isso aqui é muito sério, senão você não vai entender o que está acontecendo hoje no Brasil. Aí Deus disse assim para Samuel: Samuel, dá um rei para eles. Agora você explica para eles bem direitinho os direitos que um rei tem. Aí o Samuel: vocês querem um rei? Queremos. Deus disse que vai nomear um rei para vocês. Agora, esse rei vai ter direitos sobre vocês. Agora escute a lista dos direitos do rei. Preste atenção, escute. Aí Samuel disse assim: olha, seus filhos serão chamados para a guerra. Israel vai ter um exército. Seus filhos serão chamados para ir para a guerra. Disse mais: seus filhos trabalharão nas plantações do rei. E disse mais: seus filhos irão trabalhar nas fábricas de armas de guerra do rei. Seus filhos serão levados, suas filhas, as meninas, as moças, serão levadas para serem cozinheiras, perfumistas e padeiras. E disse mais: vocês terão que dar ao rei o melhor das suas ovelhas, das suas lavouras e do seu vinho. O rei ficará com a 10ª parte de tudo que vocês produzirem, ou seja, altos impostos. Também é direito do rei tomar os melhores servos de vocês, os melhores jovens, os melhores jumentos, e tudo isso ficará à disposição do rei. O rei ficará com a 10ª parte de todos os seus rebanhos, todos vocês passarão a servir o rei. Aí Samuel acrescentou, olha o que Samuel disse mais, preste atenção para você entender. Naqueles dias vocês irão clamar por causa do rei, mas Deus não vai ouvir vocês. É duro, né? Vocês irão clamar por causa desse rei que vocês nem sabem quem é ainda. E Deus não vai ouvir vocês. Sabe o que foi que o povo disse? Escute, olhe para mim para você entender o que foi que o povo disse. Olhe para mim só um pouquinho. Olhe para mim. Eu só vou falar quando todo mundo estiver olhando para mim. Até quem estiver escrevendo. Só vou olhar. Olha o que o povo disse. Mesmo assim, nós queremos um rei sobre nós. Nós vamos nos igualar às outras nações. Por que que todos os povos têm um rei e só nós não temos? Nós queremos que um rei para governar sobre nós. Nós queremos um rei que saia na frente das batalhas, que guerreie por nós, que faça guerras por nós. Nós queremos um rei. Samuel ouviu todas essas palavras do povo e repetiu todas elas perante Deus em oração. Agora veja o que Deus disse para Samuel. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 22. Abre bem a palavra de Deus. 1 Samuel 8, 22. 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 1
Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 22. 1 Samuel 8, 22. Depois de tudo isso que eu falei aqui, olha o que foi que o Senhor Deus disse para Samuel. Então o Senhor disse a Samuel: atende à voz do povo e escolhe um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um volte para a sua casa. Tipo assim, eles deveriam voltar para casa e esperar, porque o rei seria nomeado. Toda esta narrativa bíblica encontra-se em 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 22. O último versículo foi esse aqui que nós acabamos de ler. Depois você vai conferir na sua casa para ver se essa história não está todinha na íntegra, como está aqui no Samuel, 1 Samuel 8, de 1 a 22. A história segue adiante. Saul foi escolhido o primeiro rei de Israel. E aí, agora escute, Israel agora mudou o sistema de governo. Não era mais uma teocracia, agora tornou-se uma monarquia. E nós temos vários estudos sobre a monarquia em Israel. A gente estuda isso em vez em quando na escola bíblica dominical. Agora eu vou pedir encarecidamente que você olhe para mim de novo, porque eu vou lhe dizer o que nós encontramos nesse texto aqui de 1 Samuel 8, de 1 a 22. O que é que esse texto, ele fala sobre quem? O que esse texto? Ele fala sobre Deus, pátria, família, povo, gente, liderança religiosa, escolha, liderança política, avareza, privilégios, vantagens, subornos, injustiça social, serviço obrigatório, exigência, rebeldia, imposto e outras coisas mais. Tem tudo aqui nesse texto. Incrível! Eu fico assim, quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu fico maravilhado como a Bíblia é atual. Como a Bíblia é de hoje. Esse texto aqui foi escrito há muitos anos atrás, mas ele é super atual. Entre outras coisas estão estas que aqui eu mencionei. Ou seja, isso tudo tem a ver com a gente hoje. Isso tudo tem a ver com os dias que nós estamos vivendo hoje. Isso tudo tem a ver com as escolhas que fazemos hoje. Isso tudo tem a ver com as escolhas que faremos no próximo domingo, nas eleições gerais no Brasil. Estamos na iminência, meus amados irmãos, de irmos às urnas, votar nos que almejam nos governar. Agora escute, tem muita gente querendo governar sobre nós. Vou repetir a frase. Tem um montão, sim, de gente querendo governar sobre nós. Tem milhares de pessoas em todo o país que colocaram seus nomes à disposição para um cargo público. São centenas de milhares de candidatos. Todos eles galgando um lugar de destaque. Todos eles querem ser eleitos. Todos eles querem ocupar um cargo público. Todos eles querem governar sobre nós. E aqueles que irão governar sobre nós só irão governar se a gente votar neles. Então, meus amados irmãos, por isso é importante ter em mente, em primeiro lugar, escute, em primeiro lugar, o que é importante ter em mente? Qual a primeira coisa que você precisa ter em mente? Primeiro, o seu voto é importante. É tolice achar que você não tem nada a ver com a política, ou que você não depende de política pública nenhuma. É tolice imaginar isso. Escute, você pode até não gostar, você pode até não simpatizar de políticos e de política, mas que a sua vida é afetada diretamente pelo que eles decidem lá, é afetada. Isso aí você não pode fugir disso. Eu até falei no último domingo, a não ser que você seja um marciano que está de passagem aqui na Terra.
Aí você vai pegar o seu foguete e vai embora para Marte, porque você não é daqui. Então eu não tenho nada a ver com a política aqui do Brasil. Essa política suja, essa política isso. Então vai embora para Marte. Se você é brasileiro, você tem tudo a ver sim com as políticas e os políticos do Brasil. O que eles decidem afetam diretamente, não é indiretamente não, afeta diretamente a sua vida e a vida da sua família. Você, votando ou não, tem muita gente, olha para vocês entenderem, tem gente que diz assim, eu vou votar para ninguém, não, vou anular tudo, esse ano eu não voto para ninguém, acha que é uma grande vantagem, pensa, olha, pomposão, vai votar não. Vai anular o voto para presidente, vai anular o voto para isso. Mas que bonzão, olha, bacanão, viu? Bacanão, pedantão, orgulhosão. Olha, acho que, rapaz, é melhor do que todo mundo. Escute, não deixe que os outros escolham por você. Se você anular o seu voto, se você não for votar, alguém vai votar por você e vai escolher um candidato que vai tomar decisões, vai fazer leis que vai afetar a sua vida. Então deixe de hipocrisia, deixe de querer ser melhor do que os outros e vá votar, porque o seu voto é importante. Quem entendeu essa primeira parte? O seu voto é importante, certo? Muito bem. Em segundo lugar, procure saber o máximo possível sobre o histórico dos seus candidatos. É a segunda aplicação prática. Procure saber o máximo possível sobre o histórico dos seus candidatos. Irmãos, infelizmente no Brasil, a gente não vota necessariamente numa pessoa, a gente vota num partido. Nem que a gente não queira. Para você ter uma ideia, tem partidos que eles escolhem um puxador de voto. Bota um cara lá, uma mulher ou um homem que é bom de voto. Aí só um exemplo, eu vou dar um exemplo. O Tiririca. O partido do Tiririca, o Tiririca levou para o Congresso Nacional, se eu não estou enganado, 4 deputados federais da legenda do Tiririca. Ele sozinho ganhou os votos, ele não precisava de tantos votos. Mas como as pessoas não votam, não é de pessoas, votam de partido, então a sigla partidária levou aqueles caras para lá. E outros que tiveram mais votos não entraram. O negócio da política do Brasil é sujo, meus amados irmãos. É complicado. É complicado. Agora escute. Mesmo a gente sabendo que a gente não vota em pessoas necessariamente, mas vota em partidos, cada partido tem a sua bandeira, cada partido tem a sua ideologia. Partidos de direita, partidos de esquerda, partidos do centro, essas coisas que nós já estamos abusados de tanto ouvir desde 2018. Porque eu quero confessar aqui perante todos, e eu digo que essa mensagem vai para as redes sociais. Irmãos, antes de 2018 eu não estava nem aí para negócio de direita, de esquerda, de centro, eu não estava nem aí. Estava nem aí, nem dava nem a mínima. E eu digo isso, e eu não tenho orgulho de dizer isso. Porque eu fui negligente enquanto eleitor. Eu fui negligente enquanto eleitor, mas agora não. Agora eu vou para as urnas sabendo em quem eu vou votar. Escute, por que é importante você saber o máximo sobre os seus candidatos? Porque existem projetos de leis que são capciosos, que são anticristãos. Preste atenção. PL 8035 de 2010, que impõe a ideologia de gênero nas redes de ensino em todo o Brasil. PL 4539 de 2021. PL 4549 de 2008. PL 2897 de 2011. E PL 4021 de 2012, que proíbem a evangelização bíblica na TV e no rádio.
PL 0558 de 2017, que cria nas escolas banheiros coletivos unissex. Ou seja, tem uma lei que diz que o seu menino, a sua criança, a sua filha de 8 anos de idade, ela pode estar no banheiro fazendo xixi e entrar um rapaz de 15 anos de idade e ficar mijando ao lado dela. Tem uma lei porque diz que não deve fazer distinção entre pessoas. Então, pesquise sobre a PL 0558 e você vai ver lá, inclusive quem fez o projeto de lei. PL 5002 de 2013, que autoriza crianças a mudar de sexo. A criança, até uma certa idade, ela não responde por si mesma. Mas se uma criança de uma determinada idade dizer, eu quero mudar meu sexo, aí ela vai poder mudar de sexo. Se é um menino, ele passa a ser uma menina. Se é uma menina, ela passa a ser um menino. PL está aqui. Você pode pesquisar. PL 5002 de 2013. Agora veja algumas das mais recentes aberrações. PL 4211 de 2012, que transforma a prostituição em profissão. PL 7270 de 2014 e PL 514 de 2017, que libera o uso da maconha. PL 4257 de 2018, que torna crime a evangelização, assédio religioso. É a lei que você não pode dizer para o seu amigo de trabalho que você é cristão da Igreja Batista, porque senão ele pode processar você como assédio religioso. Você está querendo que eu deixe a minha religião para ir para a sua religião. Isso aqui, irmãos, não é invenção não, é verdade. PL 4540 de 2021. 2021 foi que ano? 2021 foi que ano? O ano passado, não foi? O ano passado teve uma PL que libera o roubo no Brasil. Pequenos surtos. Não é uma desgraça? Tem alguém, mas não foi aprovado tal, mas está lá as PLs. Mas ainda o Congresso tem que aprovar, o presidente tem que sancionar. Eu estou dizendo que estão lá as PLs. Estão lá as PLs. Você está com o seu celular, aí vem um trombadinha, com 38 na mão, te rouba, e você diz, pode deixar que eu vou arrumar outro. Aí ele arruma outro melhor do que esse, porque esse aqui está ruim demais, viu? Seu vagabundo, seu fela da pitada, espanca você, aí você cospe e diz, tá bom, tchau, valeu. Porque alguém disse que não tem problema nenhum, um pequeno roubo. PL 4540, pesquise. Vá lá, bota lá no negócio lá, como é o Google, né? Bota lá, pesquise. PL 4540 de 2021, que libera o roubo. E veja quem foi que idealizou esse projeto. Não vote em quem você não conhece, por simples conveniência. Irmãos, escute. Existem 1.575 projetos tramitando no Poder Legislativo do Brasil, câmaras de vereadores, Câmara de Deputados estaduais e no Congresso Nacional. 1.575 projetos que são anticristãos, antibíblia. Nós estamos tratando de coisa séria. E nós não podemos, meus amados irmãos, ir para as urnas como a gente fazia costumeiramente, sem analisar, sem filtrar em quem nós vamos votar. Tem que analisar tudo, ficha limpa, etc. Em terceiro lugar, preste atenção, porque está dentro desse bojo.
Terceiro lugar, vote em candidatos ou partidos que mais se aproximam com os valores bíblicos. Aí alguém perguntaria, qual é o partido? No Brasil não tem nenhum. Não tem nenhum. Nós estamos lascados mesmo. Tem nenhum. Mas tem alguns que se aproximam um pouco mais dos valores bíblicos. Tem partido até que tem o nome cristão. Não sei o que lá cristão, não sei o que lá tal. A verdade é que não tem nenhum. Mas o que nós devemos fazer? Procurar o projeto de governo de cada candidato que mais se assemelhe aos parâmetros bíblicos. E aqui nós não estamos misturando religião com político partidário, não, de jeito nenhum. À luz das Escrituras Sagradas, tem temas, meus amados irmãos, dos quais nós não devemos abrir mão de jeito nenhum. Você já sabe qual é o seu candidato e partido e a ideologia que ele defende. Agora, escute, domingo, dia 2 de outubro, olhando para a foto do seu candidato, antes de apertar a tecla confirme, na hora do voto, leve em consideração a pessoa bendita de Jesus e os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Se a sua consciência, eu não estou dizendo as suas vantagens, se a sua consciência disser, esse homem, esta mulher, defende tudo aquilo que a Bíblia desaprova, aí você tem a oportunidade de mudar na hora. Na hora. Mudar para outro. Vivemos em um país, meus amados irmãos, majoritariamente cristão. Então lembre-se, a pessoa para cuja foto você está olhando defende princípios cristãos, você tem a opção de votar em outro candidato, em outra candidata, se for o caso da escolha que você está imaginando e querendo e tentando votar. Em quarto lugar, eu estou caminhando aqui para a conclusão. Em quarto lugar, depois do resultado final das eleições, os que foram eleitos e escolhidos pela maioria do povo passam a ser seus líderes. Isso aqui é forte, não é não? Irmãos, olha, domingo, às 17h30, a gente já começa a receber os resultados. Quando concluir a votação, quem foi eleito vai passar a liderar, vai passar a governar. E isso está muito claro. Eles podem ser os que você votou ou não. Você aceitando ou não o resultado, eles irão passar a governar. Abra bem seus ouvidos para ouvir o que agora te digo em quinto lugar. Talvez, de tudo que eu falei, esse quinto lugar, seja o mais importante dessa noite. Escute. Se esforce para você entender. Escute. Em quinto lugar, a escolha do povo. Aquela pessoa que foi eleita passa a ser uma autoridade constituída por Deus. Vou repetir. Com a escolha do povo, aquele ou aquela ou aqueles que foram ou que foi eleito passam a ser autoridades constituídas por Deus. E isso está claro na Bíblia. Isso aqui não está obscuro, não. Não está difícil de entender, não. E enquanto cristãos, temos algumas obrigações em relação às autoridades eleitas pelo povo, constituídas por Deus. Tem muitos textos que eu poderia passar a noite lendo aqui para vocês. Desde esse texto de 1 Samuel 8, que foi a nomeação de Saul,
até 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 3 e Romanos 13, versículos de 1 a 5. Está repleto, está assim, lotado de textos que eu poderia citar para você. Mas eu vou dizer o que está a orientação que a gente encontra em 1 Timóteo 2, de 1 a 3 e Romanos 13, de 1 a 5. Olha só o que o texto diz sobre as autoridades constituídas por Deus, escolhidas por nós, logo constituídas por Deus. Obrigação nossa, escute, obrigação nossa, orar por eles. Primeira coisa, está claro no texto, orar pelas autoridades. Irmãos, eu estou pastoreando essa igreja há 16 anos, quase 16 anos, vai fazer agora em janeiro, se Deus permitir. Nós temos um culto com as maiores autoridades políticas do estado do Piauí, todo dia 24 de janeiro, e todo dia 24 de janeiro eu fico muito triste, porque alguns irmãos não vêm, porque dizem que o culto é culto do governador. E eu fico muito triste, porque não é o culto do governador, é um culto em ação de graças pela independência do Brasil, pela adesão do estado do Piauí à independência do Brasil. Seja lá quem for o governador, você tem que orar. Você tem que orar pelo Zé Raimundo, prefeito de Oeiras, você tendo ou não votado nele. Se você é cristão, você tem que orar. Você tem que orar pelos vereadores de Oeiras. Você não votou em todos eles, você votou em um vereador, mas os que estão lá eleitos, eles precisam das suas orações e você tem que orar por eles. Você tem que orar pela governadora do estado do Piauí, você gostando dela ou não. Você tem que orar pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, você se simpatizando com ele ou não, você tem que orar. O texto da Bíblia diz que você tem que orar. Nós temos que orar pelas autoridades constituídas. Está claro no texto. Está claro no texto. Ah, não vou orar porque o presidente é o Bolsonaro. Ele não merece nem minha oração, aquele genocida. Você está errando. Conforme a Bíblia, você tem que orar, independentemente se você votou ou não, se você gosta ou não. Outra afirmação da Bíblia, obedecer. É duro, né? Você tem que obedecer às leis. Mas aqui eu faço um parêntese. Escute, a lei que não tiver de acordo com as escrituras sagradas, você não é obrigado a obedecer. Você só deve obedecer o que estiver de acordo com as escrituras sagradas. Outra coisa que está aqui no texto, você precisa se submeter. Irmãos, essa palavra aqui é agoniante. Como é que nós vamos nos submeter às autoridades políticas? Está aqui no texto. Tem que submeter. Você não pode... Quando um vereador chega num lugar, ele é uma autoridade. É vereadorzinho de meia tigela, é insignificante, não sei o quê. Não, é uma autoridade, meu amigo. Oxente. Não, nem gosto dele, nem simpatizo com ele, nem votei nele. E o que importa? É um vereador, é uma autoridade da cidade, eleita legalmente pelo povo. Outra coisa que está aqui no texto. Não se opor às autoridades, porque se opondo às autoridades, você está se opondo a Deus. Irmãos, esse texto é de rasgar meu coração, porque de vez em quando a gente dá vontade de se opor às autoridades, dá vontade de falar mal das autoridades. Não dá só vontade, a gente faz é falar mesmo. Cuidado, meus amados irmãos, nós não podemos nos opor às autoridades, não. Nós podemos discordar delas, sim. Nós podemos não gostar delas, sim, mas nós não podemos nos opor à autoridade delas de jeito nenhum. Quer ver outra coisa que o texto diz aqui, que é de arrancar os cabelos? Que é a obrigação nossa? Escute, pagar imposto para que as autoridades políticas tenham uma vida boa para governar sobre nós. É duro. Romanos 13, versículo 6. Nós temos que pagar impostos.
E os nossos impostos servem para quê? Para fazer asfalto, para fazer calçamento, para fazer isso, para fazer UBS, para fazer hospital, para fazer aeroporto, para fazer isso, para fazer aquilo, mas também para dar uma boa vida para os nossos governantes. Agora olhe para mim. Eu não gostaria que o governo do meu estado, que a governadora do meu estado, chegasse aqui na minha cidade com a L200, venha caindo os pedaços, saindo fumaça. Não, ela tem que vir numa aeronave. Ela tem que vir numa aeronave e boa, para não dar problema, para ela não cair lá de cima e se espedaçar no chão. Por que a governadora tem que vir numa aeronave? Porque ela é a governadora do estado do Piauí. E os nossos impostos é para comprar um avião para ela andar. Sim. Estou mentindo? É desse jeito que funciona mesmo, meus irmãos. Nós temos que pagar muitos impostos para que os nossos governantes tenham segurança. Incrível. A gente vota, eles prometendo que vai dar segurança para nós e tal, mas quem tem segurança são eles. E está errado eles terem segurança? Não está errado eles terem segurança. É um governador do estado, é um presidente da república. Então, quando vai em algum canto, um governador tem todo um protocolo. E é com o nosso dinheiro que se faz isso. Os carros das secretarias é o nosso dinheiro quem paga. Os nossos impostos. Uma outra coisa que está aqui no texto, e eu parafraseio aqui: torcer muito para que eles não sejam maus e não roubem o dinheiro do povo, para que o povo não padeça, porque a Bíblia diz que se o governo for mau, o povo vai padecer. Agora olhe para mim. Se o Zé Raimundo e os prefeitos e os vereadores, melhor dizendo, se o Zé Raimundo prefeito e os vereadores de Oeiras, se a Regina Souza e todos os deputados estaduais, se o Bolsonaro e todos os ministros e todos os deputados federais e senadores forem maus, o povo vai padecer. Agora olhe para mim. Não se iluda. A Bíblia diz que quem vai padecer é o povo, não são eles. Não é a autoridade que vai padecer, é o povo que vai padecer. Então, nós temos que saber em quem nós vamos votar. Porque Deus não os colocou lá para eles serem maus, para eles serem ruins. Não. Eles irão prestar contas diante de Deus o seu governo. Um dia irá prestar contas. Não tem como não prestar. Agora, se eles decidirem fazer o que é errado, eles fazem o que é errado. E quem vai padecer? O povo. O povo está claro na Bíblia. Não se iluda, eles não vão se dar mal. Quem vai se dar mal é o povo. Então, uma má escolha de governantes, quem padece é o povo e eles não padecem não. Por tudo isso e muito mais, devemos ir às urnas sim, votar nas pessoas que entendemos ser as melhores para nos representar. E para terminar, sexto e último lugar. Se para você, escute, isso aqui é sério, último lugar, se para você nenhum candidato merece seu voto, olhe para mim. Se para você nenhum candidato merece seu voto, nenhum candidato está à sua altura moral e ética, então é sua responsabilidade moral e ética na próxima eleição se candidatar. Eu vou repetir a frase todinha. Porque eu não posso deixar você sair daqui sem ouvir isso aqui não. Eu vou repetir a frase todinha. Se você achar que nenhum candidato merece seu voto,
Se você acha que não tem nenhum candidato à sua altura moral e ética, então é sua responsabilidade moral e ética, e pelo bem da decência, da ordem e da moral, na próxima eleição, você ser candidato. Para você mostrar para esses corruptos como é que é ser um bom governante. Quem entendeu? Você acha que não tem nenhum que merece seu voto? Você acha que eles são todos corruptos? Você acha que eles são todos vagabundos e ladrões? Você acha que eles são todos avarentos? Você acha que eles só vivem para se privilegiar? Você acha que eles não sabem fazer nada? Que eles não são bons governantes? Então se candidate e deixe de ficar falando mal da vida deles. Porque o que adianta você ficar só chateado, murmurando, reclamando, taxando as pessoas de corruptos, de isso, de não sei o que e do não sei o que lá, e você não fazer nada? Se você é cristão, no mínimo a sua obrigação é orar pelas autoridades constituídas. E que Deus tenha misericórdia de mim, e que Deus tenha misericórdia de você, e que Deus tenha misericórdia de nós. E que Ele nos ilumine, para que no próximo dia 2 possamos votar e votar certo. Amém?